Salve pessoal, beleza? A aulinha hoje é sobre eletrostática, tá? Essa aula vai ser bastante importante porque a gente vai entrar em um dos conteúdos que mais caem no Enem, tá? Se não que mais cai. A gente vai ter uma mudança de conteúdo agora muito grande, porque a gente encerrou o nosso conteúdo de mecânica, né? A gente vai falar agora sobre eletricidade, tá? E aí, esse conteúdo aqui, ele vai ser importante justamente por ser um dos conteúdos que mais caem, né? Quando não é esse que mais cai, é justamente o conteúdo de dinâmica, que foi tudo que a gente viu antes, que mais cai na prova do Enem. Esse conteúdo aqui, não diretamente, é o que mais vai cair, porque o que vai cair realmente na parte de eletricidade com mais ênfase, com mais quantidade de exercícios, de questões, é o conteúdo de circuitos elétricos. Mas para a gente aprender circuitos elétricos, esses conteúdos que eu vou ensinar aqui agora vão ser indispensáveis. Às vezes eles caem, às vezes cai uma questãozinha sobre isso daqui, que é a eletrostática. Mas o conteúdo de eletrodinâmica, que tem mais a ver com circuitos elétricos, eles vão precisar desse conteúdo aqui para ser aprendido. Então, por isso que a gente ensina esse daqui para vocês aprenderem os outros conteúdos. É igual lá no conteúdo anterior, né? Você precisava aprender o que era posição para aprender o que é velocidade, o que é velocidade para aprender o que é aceleração, né? Para conseguir avançar no seu estudo de física. E aqui não vai ser diferente. Tudo que a gente aprender e tudo que a gente já aprendeu vai ser necessário para a gente aprender esse novo conteúdo, tá? Então vamos entrar aqui no conteúdo, a gente vai falar um pouquinho sobre cargas elétricas, né? A gente vão ter cargas elétricas que são positivas, né? Que é que a gente representou como com sinal de mais, né? E cargas elétricas negativas, tá? E a gente representou aqui com sinal de menos. Repara o seguinte, se a gente tem cargas de mesmo sinal, a tendência deles é se repelir, né? Tem aquele velho ditado, né? Que os opostos se atraem. Então, se os opostos se atraem, quer dizer que os iguais vão se repelir, certo? Então, repara que esse cara aqui da esquerda faz uma força na direita que faz ele se afastar e vice-versa, né? Tanto aqui quanto lá, né? Porque aqui também são cargas iguais, duas negativas e duas positivas. Apenas na situação que a gente tiver cargas opostas é que essas duas cargas irão se juntar, né? E aí, pessoal, vão aparecer, né, as forças elétricas, tá? Que é um novo tipo de força, mas em compensação, todas as forças que a gente estudar em Newton, em física, vai ter como unidade o Newton, tá? Não muda a unidade, sempre vai ser o Newton, tá? Para força. E aqui, essas cargas elétricas que eu acabei de falar para vocês, elas vão ser medidas em Coulomb, que é esse C maiúsculo, tá? Normalmente a gente vai representar as cargas elétricas com Q minúsculo ou Q maiúsculo, tá? E a unidade de carga vai ser o Coulomb, tá? Que é um C maiúsculo, tá? Se a gente pensasse, por exemplo, na menor unidade de carga elétrica, positiva ou negativa, a gente ia entrar em duas cargas, né? Em menores unidades de carga, né? Que é o elétron, certo? E aqui tem ele representado no átomo. Aqui tem dois elétrons, né? Cargas negativas. E o próton, né? Que são as cargas positivas. E estão aqui representados aqui no átomo, né? Essas cargas aqui, essas partículas que não tem cargas elétricas, a gente chama lá de nêutrons, né? Não tem carga nula. E essa menor unidade de carga elétrica, tanto negativa quanto positiva, tem esse valor, né? É um valor muito baixo, né? Porque a carga elétrica é uma coisa muito pequena. E uma unidade apenas de próton ou elétrons vão ter justamente esse 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, certo? Para você ter uma quantidade de carga expressiva, a gente tem que juntar bastante cargas, né? Mas de fato, a matéria vai ter milhares, milhões e bilhões de átomos, né? Para a gente ter uma quantidade de carga significativa que a gente possa medir no nosso mundo macroscópico, né? Então, assim, na nossa natureza, aqui à nossa volta, deve ter bilhões, trilhões de átomos à nossa volta, tá? E a ideia do elétron, a ideia do átomo, como algo formado por elétrons e prótons, ela surgiu justamente através da descoberta do elétron, né?
Uma vez que a gente descobriu que o elétron era uma carga negativa, né? E que a maioria da matéria na natureza são matérias que são neutras, necessariamente, já que é para ficar neutro, né? Se tem uma carga negativa no átomo, tem que ter uma carga positiva. E essa carga positiva a gente nomeou de próton, tá? Mais tarde que começa a surgir essa ideia sobre os nêutrons, tá? Antes ninguém sabia da ideia do nêutron. O nêutron só surge mais tarde com outras descobertas, tá? Mas de maneira geral, a menor unidade de carga, tanto positiva quanto a negativa, vai ter como magnitude, né, como módulo, como intensidade, esse valor aqui, tá? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, tá? Vamos falar um pouquinho então sobre condutores isolantes, tá? O que vai ser um condutor? Condutor é qualquer material onde os elétrons eles conseguem ficar livres dentro do material, certo? E é importante falar sobre os elétrons porque, repara, que os elétrons aqui no meu átomo, ele é a partícula que é mais externa ao átomo e ele é mais fácil de sair desse átomo. Quando a gente tem materiais metálicos, esses elétrons que estão na camada mais externa do átomo, e essa camada, a camada mais externa do átomo, é chamada de camada de valência, né? Ou de condução, quando são esses elétrons que estão se movimentando, a gente vai ter justamente esses elétrons livres dentro do material, ou seja, esse elétron ele pode pular de um átomo para o outro livremente, certo? E faz isso de uma maneira tão livre, né, que esse movimento dentro do material, a gente vai ver mais tarde, se chama corrente elétrica, certo? Quando você tem uma corrente elétrica, um fluxo de elétron organizado, a gente vai chamar isso mais tarde de corrente elétrica. Mas isso que faz o material ser condutor é ter justamente esses elétrons livres, né? E esses elétrons livres, eles conseguem se movimentar livremente no material, indo de um átomo para o outro. E aqui a gente tem alguns exemplos, né? O cobre, o ferro, o ouro, prata. Qualquer material metálico, ele vai ter essa característica, tá? Qualquer um deles. E a gente tem também os materiais isolantes, né? Que é o contrário dos materiais condutores. Ao invés dele conseguir, os elétrons, né, conseguirem andar livremente sobre o material, eles ficam presos no átomo, lá na camada de valência. Ele não consegue ficar andando livremente de um átomo para o outro. Ele fica ali preso, certo? E aí, por eles ficarem presos, eles não conseguem andar livremente. E por isso eles são isolantes. E alguns casos, alguns exemplos são o plástico, o vidro, a borracha. E é por isso, por exemplo, que se você olhar qualquer material eletrônico que você tiver aí, por exemplo, um cabo de um carregador, que precisa, né, passar a energia da tomada para o seu celular, em volta dele tem justamente um material de borracha, de plástico, né, justamente para impedir que você leve um choque, né, porque ele é um material isolante, ele não permite que a eletricidade, né, a corrente elétrica que passa por aquele fio, vá para o seu corpo, né? É por isso que coloca esse material em volta do fio condutor, né? Uma outra coisa muito importante também vai ser eletrização, né? Como o material consegue ficar carregado, né? E existem alguns tipos de eletrização, né? Por exemplo, tem a eletrização por contato ou atrito. Por contato vai ser da seguinte maneira. Olha aqui o exemplo. Eu tenho um material que é neutro, né? Ele não tem nem carga positiva nem carga negativa líquida, ou seja, a mais, né? Porque como a gente falou, o material neutro não é um material que não tem prótons e nem elétrons. Quer dizer que ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, tá? Cuidado com isso. O material neutro não é um material que não tem prótons e elétrons, mas tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, tá? E aqui de baixo a gente tem o material carregado. E por ele estar carregado, ele tem mais, e positivamente, né, porque tem um monte de maisinho aqui, ele tem mais prótons do que elétrons, tá? E repara que quando o material carregado e condutor encosta no outro que está neutro, algumas cargas positivas, né, começam a ir para esse material que estava neutro inicialmente, né? E depois que eu descolo os dois, tiro o contato, você percebe que esse material aqui, que está aqui em cima,
ele fica justamente carregado também, certo? Só que um detalhe, pessoal, a gente pode falar de maneira correta até que tanto as cargas positivas quanto as cargas negativas são aquelas que se movem nesse tipo de problema, tá? Mas o que acontece de verdade, porque você repara, tem um fluxo de carga positiva aparecendo, né? Esse cara estava com zero, ganhou umas carguinhas aqui, depois ganhou mais carguinhas. Então, de fato, é interessante você falar, poxa, as cargas positivas estão indo para cá, né? Nesse sentido, nesse fluxo. Mas o que acontece na verdade é o seguinte: lembra do átomo? As cargas que de fato se movem são as cargas negativas, por elas estarem mais longe, né, do núcleo do átomo. Então o que está acontecendo aqui, na verdade, não é bem o movimento das cargas positivas indo do maior para o menor, mas o movimento das cargas negativas saindo do menor e indo para o maior. Então, como tem mais cargas negativas entrando num objeto maior, ele fica menos carregado. E como esse aqui está perdendo cargas negativas, ele fica com mais próton do que com elétron. Então, por isso que ele fica carregado positivamente. Mas não é tão errado falar sobre cargas positivas entrando num objeto menor. A gente fala de corrente, vai falar mais tarde sobre corrente convencional e corrente real, né? E são dois tipos de movimentos possíveis, tá? De se pensar. Mas no fundo, o movimento real é o movimento das cargas negativas, né, se movimentando dentro dos materiais, tá? E para isso acontecer, pessoal, é necessário que todos os dois corpos que estão aqui sejam materiais condutores, tá? Se fossem isolantes, isso aqui não ia funcionar, tá? Existe uma outra indução, né, que é a indução por uma outra eletrização, né, que é por indução, tá? Como é que funciona? Repara, a gente tinha dois corpos aqui, A e B, inicialmente neutros. Só que aí alguém vem aqui, ó, e coloca um bastão negativamente carregado próximo do corpo A. O que acontece? Acontece o seguinte, lembra que as cargas iguais querem se repelir? Então as cargas negativas que estavam aqui no corpo A, elas fogem lá para o corpo B. E por outro lado, as cargas, já que o corpo A perdeu cargas negativas, ele fica mais positivo, certo? E depois que eu faço isso, o que eu posso fazer? Ó, eu posso separar agora A e B, mantendo o bastão carregado aqui do lado. E aí, depois que eu tiro o bastão carregado aqui do lado, que acontece aqui na letra D, o que acontece é o seguinte: as cargas negativas a mais que ficaram aqui no B não tem mais caminho para voltar para A, certo? E aí esses dois caras ficaram carregados, um positivamente e outro negativamente, por indução. Aí você pode perguntar para mim, professor, e se você juntar o A e B de novo? Aí de fato vai haver uma neutralização aqui, né? A e B vão voltar a serem neutros, tá? Mas se não juntar, o que acontece aqui é justamente, ocorre justamente essa eletrização por indução. E normalmente o que ocorre aqui, que A e B não conseguem passar um para o outro, é que em volta dele tem ar, né? E o ar vai ser também um material isolante, tá? E é por isso que não tem esse fluxo de cargas positivas, cargas negativas para o A de volta, porque o material que está ali em volta deles é o ar e é um isolante, tá? Mas se eu colocasse um condutor aqui no meio, aí de fato iria se neutralizar de novo, tá? Agora, e a última eletrização, poderia ter sido a primeira, né? A ordem que não importa, mas a última é por atrito, né? Se você pegar dois materiais diferentes e atritar entre si, né? Repara que você tem aqui um bastão, acho que de plástico e uma lã, né? E o cara vai atritar uma com outra. Você repara que o bastão ficou negativamente carregado e o tecido ficou positivamente carregado, certo? Só que você pode perguntar o seguinte, tá, houve a eletrização por atrito, só esfregar. Mas o quanto de carga vai para a lã e o quanto de carga vai para o bastão, né? Você pode fazer essa pergunta. Inclusive, você pode fazer essa experiência aqui em casa, né? Se você tiver num lugar que não seja muito úmido, né? Porque a umidade ela vai ser
um condutor, né? Então a eletricidade que você vai, a carga que você estiver acumulando no bastão vai acabar sumindo para o ambiente, né? Então o que você pode fazer e vice-versa, né? Para lã também. Mas se na tua região não tiver muito úmida, você pode pegar a sua caneta, né? Esfregar no seu cabelo e aí os dois vão ficar eletrizados. E aí você pode fazer duas experiências. A primeira é pegar a sua caneta e aproximar de pequenos pedaços de papel, porque como o papel vai estar neutro, repara, imagina que a caneta está aqui, né, negativa, e você tem pequenas folhas de papel positivas. Esses caras querem se juntar, de tal maneira que se esse A aqui for muito leve, repara que aqui é uma bola pesada, né? Mas se o A for muito leve, significa que ele vai tentar, a força elétrica, né, vai ser suficiente para conseguir puxar em direção ao bastão, certo? E aí você pode fazer isso na sua casa, tá? Dá para ser feito. Ah, professor, mas o papel não é o isolante? Não deveria, então, ele não ser afetado por isso? Boa pergunta. O que acontece é o seguinte, embora a gente tenha aqui, vou desenhar aqui um átomo simples, né? Um átomo de hidrogênio, né? Embora a gente tenha aqui um átomo que é cargas positivas e negativas e pode pensar nele como um isolante, vamos falar que nesse caso aqui o hidrogênio é um isolante, nem sei, mas vamos falar que é. Vamos pensar no seguinte, se eu colocasse cargas negativas aqui perto, na parte de baixo, o que ia acontecer, né? Ia acontecer que, embora esse material fosse isolante, as cargas positivas ficariam mais próximas desse material negativo, né? Ou seja, ia ter um deslocamento das cargas positivas e os elétrons, né, nesse material ele ficaria um pouco mais distante, né? Então vamos colocar mais de um aqui. Então vamos dizer que os pontinhos aqui são elétrons, né? Vamos falar que ao invés de um tem vários, né? Não é o hidrogênio. Tem um núcleo positivo, né? Então o que acontece? Aqui você tem vários elétrons homogeneamente distribuídos por esse átomo, né? E a partir do momento que eu coloco um material carregado negativamente perto desse material, o que ocorre é que a partícula positiva ela fica um pouco mais para baixo e os elétrons tendem a ficar um pouco mais para cima, né? O que ocorre aqui é uma polarização da matéria. É isso que acontece quando o material ele é, é, é isolante, tá? De vez os elétrons se desprenderem e andar livremente, eles ficam polarizados. E aí é possível sim, já que esse material, o positivo está mais próximo do negativo, surgir uma força. E essa força puxar pequenos pedaços de papel. Outro exemplo que você pode fazer também é pegar a caneta que você esfregou na cabeça, abrir a torneira e ver a água se desviando levemente, né? Fazendo um desvio, de vez de cair retinha, ela vai fazer uma certa inclinação com a caneta. Você pode fazer essa experiência, mas tem que ser em situações onde o ambiente não está tão úmido, né? Porque a umidade ajuda a tirar as cargas que estão na caneta, tá? Tentem fazer essa experiência em casa. Mas continuando, e você pode se perguntar aqui, voltando aqui para o nosso problema, o quanto de carga negativa foi para o bastão e o quanto de carga positiva foi pro lenço aqui, né? Ou pro algodão. O que você pode fazer, o que acontece aqui, na verdade, é o seguinte. Inicialmente, esse objeto estava neutro, né? Então a carga inicial dele era zero, certo? Só que, repara, nenhuma carga aqui foi transformada, foi criada ou destruída, né? Não se criou cargas negativas do nada e nem positivas do nada. O que aconteceu foi que as cargas negativas foram para o bastão e o lenço aqui acabou acumulando mais cargas positivas. Então a carga final, né, vai ser justamente a carga
do bastão, né? Mais a carga do lenço. Só que, como não se criou nada, significa o seguinte, que existe uma conservação de carga. Quer dizer que essa soma aqui das duas cargas tem que ser zero, porque no início era zero, né? De tal maneira que a carga que vai no bastão vai ser igual a menos a carga que foi para o lenço, certo? E justamente é isso, né? Porque se a carga no lenço é positiva e a carga no bastão é negativa, positivo com negativo fica positivo, né? Por isso é sinal de menos aqui, né? Então, de maneira geral, a gente vai ter o seguinte, que a carga inicial antes do atrito vai ser igual à carga total final, certo? Repara que aqui a carga total é a carga do bastão mais a carga do lenço, ou a carga do pano, né? Então essas duas cargas precisam ser iguais para que no fim a conservação de cargas seja uma verdade. Novamente, a gente está vendo uma outra lei de conservação, né? A gente já teve conservação, que a gente já conversou, de momento e conservação de energia, né? Agora a gente está vendo conservação de carga, tá? Tudo por uma ideia justamente intuitiva, que cargas não podem ser criadas do nada, nem destruídas do nada, né? A matéria ela se conserva, tá? Agora, pessoal, por fim, para fechar nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre a lei de Coulomb. A lei de Coulomb relaciona justamente o valor da força, né, em cada uma das cargas, né? E quais que são as variáveis importantes para você poder calcular essas forças. Então, novamente aqui, cargas de mesma espécie se repelem, né? E de sinais opostos se atraem, certo? Mas como é que eu calculo essa força? Você vai calcular da seguinte maneira. Você vai saber, né, quanto que vale cada uma das cargas, né? E aí, e além de saber quanto que vale cada uma das cargas, você pode medir a distância de uma carga a outra. E essas vão ser as variáveis importantes para saber a força. O valor da carga de cada uma delas e a distância entre elas. E o cálculo vai ser esse. Vai ser o produto das cargas dividido pela distância ao quadrado entre elas. Só que você vai ter uma constante aqui, ó, multiplicando ela, certo? E essa constante no vácuo ou no ar, quando for no vácuo é exatamente esse valor, tá? 9 vezes 10 a 9 Newton por metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Mas se for no ar, é aproximadamente esse valor, não muda muito, tá? Essa é a constante elétrica da equação, certo? E é essa que vai relacionar as cargas elétricas e a distância com o valor da força em newtons, né? O valor da força em newtons que cada carga sofre pela existência da outra, né? E repara o seguinte, pessoal, você só calcula o valor da força baseado em duas cargas. Uma carga sozinha não pode sofrer força nenhuma de outra, né? Porque até não faz sentido. Mas repara o seguinte, se você fosse calcular, por exemplo, o valor que a força da carga negativa sofre, você ia colocar o valor dessa carga negativa aqui no Q1, o valor da carga negativa do outro lado, Q2, e fazer as contas. E repara que o cálculo da outra carga é idêntico. E por que é idêntico e faz sentido ser idêntico? Lembra da terceira lei de Newton? Que se um corpo faz uma força no outro, o outro sofre uma igual de sentido oposto. E é por isso que, se você calcula uma força, você sabe necessariamente a força que o outro sofre. Por causa da terceira lei de Newton, e é exatamente igual como se calcula. Porque imagina se fosse diferente. A força que essa carga aqui sofre fosse diferente dessa. A terceira lei de Newton não ia valer, certo? Porque ia ser estranho, né? Primeiro que a equação não permite, né? Porque se você fosse calcular a força que a outra sofre, seria de novo Q1, essa carga, vezes Q2, certo? Ou seria Q2 vezes Q1, né? E a ordem do produto não vai mudar os resultados, né? A ordem dos fatores, né? Não muda o resultado, não muda o produto. Então, tanto faz, né? Então, você repara que pela terceira lei de Newton, a força que essa carga sofre, essa também sofre, de sentidos opostos.
a força que essa sofre, essa também sofre. E a força que essa sofre também, essa também sofre. E repara que mesmo na situação onde que elas se atraem, elas continuam sendo opostas, né? Uma vai para a direita e outra vai para a esquerda. Então, pessoal, aqui foi o nosso início para falar sobre eletricidade, tá? Perdoe um pouquinho meu nariz entupido aqui, devo estar falando meio esquisito, mas porque eu não estou conseguindo falar direito, meu nariz está entupido. Mas, qualquer dúvida em relação à aula, podem falar comigo, tá? Essa aula aqui vai ser muito importante, tá, pessoal? Para a gente começar o nosso estudo de eletricidade, tá? Ela vai ser a aula pioneira do nosso estudo de circuitos, eletrodinâmica, que vai ser muito importante por serem as questões de física que mais caem no vestibular, tá? Então é isso, galera. Um grande abraço para vocês. Sábado nos vemos de novo. Vou passar aqui um questionáriozinho sobre essa aula, tá? Um grande abraço. Até mais.